A gente fala justamente sobre esse balanço agora, de julho a setembro, que eu converso com o CFO da B3, André Milanez. Tudo bem, André? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Tudo bem, Muriel? Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E aí, olhando para os detalhes desse balanço divulgado, eu queria entender um pouco mais sobre essa alta do lucro líquido de em torno aí de 5% em relação ao mesmo período de 2024. Ao que vocês acreditam esse crescimento? A gente está falando talvez de um avanço operacional ou um resultado que vem mais a partir de ganhos financeiros? Na verdade, Muriel, isso aqui é um pouco do resultado da nossa estratégia de diversificação, em que a gente já vem trabalhando há algum tempo. O B3 tem focado muito dos seus esforços em garantir que a gente continue fortalecendo aquilo que a gente chama de negócios core, os mercados de renda variável, de derivativos de renda fixa, mas também avançando em áreas que estão ali no entorno do nosso negócio principal, como dados, como tecnologia, é, ampliando as avenidas de crescimento da companhia, e também, dessa forma, fortalecendo o nosso core business. Isso também visa diminuir a dependência que a gente tem dos ciclos econômicos. Então, se você pegar, por exemplo, uma das fontes importantes de receita da companhia, que é o mercado de renda variável, ele é bastante cíclico e está intimamente ligado ao nível da taxa de juros. Então, diversificar também é uma forma de se proteger desses momentos de ciclos menos favoráveis, diminuir a nossa dependência. E este ano tem sido, essa estratégia de diversificação tem provado o seu valor, e isso não foi diferente nesse trimestre. Então, a gente teve negócios, boa parte dos negócios da companhia crescendo, e crescendo de maneira bastante robusta, bastante satisfatória. Então, a gente teve o segmento de renda fixa e crédito crescendo quase 20%, o segmento de dados crescendo por volta de 18%, e os serviços de tecnologia também crescendo cerca de 15%, mas a gente não viu essa mesma performance nesses negócios que são mais cíclicos, que são mais transacionais, como o mercado de renda variável e o mercado de derivativos. Com isso, a companhia conseguiu crescer, ainda assim. Então, a performance desses outros negócios que trazem essa recorrência maior, ou esse efeito anticíclico para os nossos negócios, permitiu com que a companhia pudesse crescer mesmo nesse cenário mais desafiador. E isso se traduziu não só no crescimento de receita, como também no crescimento do lucro nesse período. Agora, André, as despesas operacionais também aumentaram, né? Assim como investimentos. Eu queria entender se vocês pretendem desacelerar um pouco esses investimentos para 2026 ou vocês ainda veem espaço para essa expansão. Que a gente tem, do ponto de vista de despesa, a gente busca fazer uma gestão bastante disciplinada dos nossos gastos, e a gente acredita que tem capacidade de crescer os gastos em linha com a inflação, mas sempre buscando eficiências nos negócios mais maduros, que vão permitir com que a gente gere funding, vamos dizer assim, ou capacidade de investimento adicional, à medida que a gente continue avançando em novos serviços e na expansão do nosso portfólio, atendendo às demandas dos nossos clientes. Então, acho que a gente tem sido bem sucedido aqui em fazer uma gestão responsável, disciplinada de custos, sem que isso comprometa investimento em expansão, em novos negócios, e o que vai garantir, eu diria, a sustentabilidade da nossa companhia no médio e longo prazo. Então, não é fácil fazer isso, mas é assim que a gente tem trabalhado para fazer uma gestão de gastos sem comprometer o crescimento futuro da companhia. E falando em crescimento futuro, eu queria até entender se vocês divulgaram algum guidance, o que vocês estão esperando aí para os meses restantes agora deste ano. A gente tem um guidance que a gente já divulgou no início do ano, eles não foram alterados por ocasião da divulgação do resultado desse trimestre, Muriel. A gente não dá guidance de receita, justamente pelo que a gente estava discutindo. Tem uma parte importante dessa receita que está sujeito a fatores muito externos à companhia, que são exógenos, bastante exógenos à companhia. Mas em relação aos demais guidances que a gente dá ao mercado, que são guidances de despesa, guidances de nível de alavancagem,
de payout, todos esses foram mantidos e a gente está bem aqui on track, vamos chamar assim, para atingir, entregar esses guidances. E é isso, eu acho que é uma dinâmica que a gente espera para o quarto trimestre, que não deve ser muito diferente do que a gente viu ao longo do ano, talvez com alguma aceleração em alguns negócios específicos, em virtude de volatilidade ou algum antecipação de movimento por conta de eleições, além de crescimento nas linhas que eu já mencionei, que tem performado muito bem ao longo do ano inteiro. Aproveito para perguntar também, André, como é que vocês estão enxergando o mercado brasileiro de ações num ano aí que a gente teve e tem ainda taxa de juros em 15%, que às vezes torna, né, a renda fixa mais atrativa. Como é que vocês estão acompanhando esse cenário? Isso de fato tem acontecido, Muriel. Com esse nível de taxa de juros, o mercado de renda fixa tem sido uma opção bem mais atrativa do que o mercado de renda variável. Agora, não obstante, a gente vê que o ativo com o melhor retorno este ano, até agora, foi o índice Bovespa. Então, mesmo nesse cenário, a gente teve uma apreciação importante das companhias brasileiras, talvez saindo de um patamar muito depreciado, mas ainda assim uma valorização importante ao longo deste ano. Se fala muito de renda variável, de mercado de capitais, de seca de IPOs, mas a grande verdade, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, o mercado de capitais brasileiro não está parado, mesmo com esse ambiente desfavorável, a gente teve um volume importante de follow-ons, que são ofertas subsequentes de empresas que já eram listadas ao longo desses últimos 4 anos, com mais de 60 bilhões de reais, mais de 115 bilhões de reais levantados nesse período. E, além disso, a gente tem um mercado de renda fixa local, que também é uma fonte de financiamento importante para as empresas, batendo recorde atrás de recorde. Então, de fato, hoje, o mercado de capitais local, eu estou falando de emissões de debêntures, de notas comerciais, se tornou a principal fonte de financiamento das companhias brasileiras. Os prazos estão mais longos, companhias brasileiras hoje conseguem levantar recursos no mercado local de bilhões de reais, coisa que era bem difícil no passado, e para prazos de 10, 15 anos. Então, tem um papel muito importante sendo desempenhado pelo mercado de capitais de dívida, e mesmo nesse cenário, o mercado de equity, de ações, não está parado. Do nosso lado, a gente continua investindo também em diversificação de produtos. Então, quando a gente fala de renda variável, todo mundo fala de ações, mas a verdade é que renda variável é muito maior do que somente as ações. A gente tem outros ativos que se enquadram nessa categoria, como os ETFs, os BDRs, os fundos imobiliários, ativos que têm crescido não só em quantidade, como em relevância, que também mostram um grau maior de sofisticação por parte do investidor brasileiro. Só para te dar uma ordem de grandeza, esses ativos que eu comentei, novos ativos que não ações, representavam cerca de 5% do volume total negociado há 4, 5 anos atrás. Hoje já representam quase 16%. A indústria de ETF é uma indústria muito relevante fora do Brasil, representa em alguns lugares metade do volume negociado. Ela ainda é pequena aqui no Brasil, mas vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e ganhando cada vez mais relevância. Muito bem, André Milanez, CFO da B3, muitíssimo obrigada pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Bom conversar com você. Prazer foi meu, Muriel, e até uma próxima. Obrigada, uma boa tarde.